A gravação da aula 7 de Introdução à Econometria no primeiro semestre de 2020. Essa aula ela compreende a seção 2.5b do livro do Woodridge, da página 52 até o final do capítulo. Tudo isso que a gente vai ver aqui nesse capítulo 2 acaba se repetindo no capítulo 3, na regressão linear múltipla. Então, é como se fosse uma introdução a conceitos e a procedimentos que depois se generalizam para o modelo de regressão linear múltipla. Essa aula aqui, na parte introdutória, eu vou apresentar para vocês a motivação para a gente analisar a questão da imprecisão das estimativas de beta 0 chapéu e beta 1 chapéu com esses estimadores MQO e MM. A segunda parte, então, nós vamos apresentar aquilo que seria uma idealização da medida de imprecisão, né? Que seria como você obter as variâncias dessas estimativas beta 0 chapéu e beta 1 chapéu de MQO e MM. Aí na terceira parte, é o seguinte, aliás, no final dessa segunda parte, vou falar para vocês que essa medida idealizada, que é a variância das estimativas de MQO, ela não é aplicável, ou seja, não é factível utilizá-la. Por quê? Porque você não conhece a variância do erro, tá? Da regressão. Então você vai ter que estimar essa variância do erro, e aí nesse item 13 aqui eu vou apresentar a vocês qual seria o estimador da variância do erro da regressão. E por fim, então, vou mostrar como é que a gente liga isso, né, esse estimador da variância do erro do modelo de regressão, o erro U da regressão, tá? Como é que a gente liga isso com a possibilidade, então, de obter uma medida da imprecisão das estimativas de MQO e MM com esses estimadores 1 e 2 aqui, que a gente vai tratar, então, dos erros padrão das estimativas MQO, e eu vou apresentar aqui também a saída básica do Stata e mostrar para vocês onde é que essa medida é apresentada, como ela é apresentada, qual o nome dela. Então é o seguinte, na aula propriamente dita aqui, na introdução, o que eu estou fazendo aqui é lembrando para vocês qual que é o estimador MQO e MM que nós estamos tratando aqui, né? Estamos tratando do modelo de regressão linear simples, aquele que o y é igual a beta 0 mais beta 1x mais um termo de erro aleatório U. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de relembrar aqui, que isso já devem ter visto em outras matérias de estatística, é que por serem estimadores, eles são variáveis aleatórias. Tá? E como são variáveis aleatórias, por se tratar de estimadores, eles vão ter distribuições amostrais. Tá? A gente já conhece o que sobre a distribuição amostral do beta 0 chapéu e do beta 1 chapéu. Já conhecemos que se aquelas hipóteses RLS1 e RLS4 forem válidas, forem verdadeiras, nós já sabemos que a média do beta 0 chapéu, a média do beta 1 chapéu, a média do beta 0 chapéu, a esperança do beta 0 chapéu é o próprio beta 0 e a esperança do beta 1 chapéu é o próprio beta 1, que foi o teorema 2.1 que nós vimos na última aula. Então, quer dizer, se RLS1, quer dizer, modelo é Y igual a beta 0 mais beta 1x mais 1, RLS2, amostra aleatória, RLS3, né? Esse denominador aqui é diferente de zero, ou maior que zero. E RLS4, que é a hipótese crucial, a esperança de UWX é igual a zero, então eu sei que em média eu vou estar acertando o valor do parâmetro populacional usando esses estimadores aqui, beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Tá? Então, a gente já conhece qual é a medida qual é a média dos valores estimados, né? Por MQO, com o estimador MQO, beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Agora é o seguinte, no final das contas a gente gostaria de saber qual é a distribuição amostral. Mas nessa aula nós vamos nos concentrar aqui na questão de responder
essa pergunta aqui: quão precisas, em média, são as estimativas beta 0 chapéu e beta 1 chapéu? Então, nós estamos interessados em encontrar uma medida de imprecisão das estimativas que você obtém para beta 0 e beta 1 usando dados de uma amostra. Obviamente, essas estimativas elas variam de amostra para amostra. Eu gostaria de saber o quanto que essa estimativa que você obteve para aquela amostra ela se distancia, se desvia daquilo que seria o verdadeiro valor do parâmetro populacional beta 0 e o beta 1 chapéu. E o beta 1. Né? Esse um chapéu aqui, que representaria os parâmetros populacionais. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é isso. Agora, lembrando que o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu, né, na última aula, para mostrar que eles eram não enviesados, nós substituímos aqui no valor do YI o processo gerador dos dados, que a gente, por RLS1, era o quê? Beta 0 mais beta 1 XI mais o I. E substituímos aqui também no valor do beta 0 chapéu o processo gerador da média de Y e operávamos isso. Mas o fato é que, no final das contas, a gente ficava evidente que o beta 1 chapéu ele é uma função dos UIs e do beta 0 chapéu híbrido. Tá? Então, o que dá sobre a RL1, a RLS4, o que a gente está assumindo que faz o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu variáveis aleatórias, é justamente a ligação dele com a variável aleatória U, ou seja, o termo de erro do modelo. Então, se eu souber a média, souber a variância desse erro, eu vou poder utilizar isso para chegar até a medida da variância do beta 0 chapéu, a variância do beta 1 chapéu. Todo o processo para chegarmos até a variância das estimativas MQO, consiste nisso, consiste em você explicitar a ligação entre beta 0 chapéu e U, beta 1 chapéu e U, e calcular a variância, chegar à variância do beta 0 chapéu e do beta 1 chapéu com base na variância de U. Então vamos lá. Então vamos partir para a segunda parte da aula, que é justamente obter essa medida de imprecisão das estimativas MQO para o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu, que são as variâncias das estimativas. Então, como eu falei para vocês que tudo vai se resumir, no final das contas, a estabelecer essa ligação entre beta 1 chapéu e U, beta 0 chapéu e U, vamos só lembrar o que é o erro do modelo, né? Conceitualmente, o que ele é. Ele basicamente, ele é definido como a diferença entre aquilo que você observa para Y e aquilo que você estimaria para Y com o modelo populacional, que no caso aqui é beta 0 mais beta 1x. Né? Então, para cada valor, supondo que essa reta aqui no meio é o modelo de regressão linear populacional, ou seja, beta 0, intercepto aqui, beta 1, inclinação vezes x, essa linha reta aqui, o que acontece? Se eu soubesse o valor de x, por exemplo, que ele é igual a x1, eu substituiria isso aqui, pegaria o valor de y que eu observei e subtrairia desse y que eu observei o valor do y que eu estou estimando com o modelo populacional. Isso seria o i. Tá? Então, o i, esses uis, você poderia pensar aqui que eles seriam valores dispersos em torno dessa, fixado esse valor de x1 aqui, os valores valores dispersos em torno desse ponto aqui, que é o ponto no modelo de regressão linear populacional. Beta 0 mais beta 1x. No caso, beta 0 mais beta 1 x1, né? Porque eu estou substituindo o valor de x, o valor de x, o valor x1. Então, você tem vários valores do erro aqui da regressão para esses valores de x1. Por quê? Porque você observa valores diferentes de y, mesmo que você tivesse fixado o valor de x1. Tá? Então, teria uma distribuição dos u's aqui, condicional em x1. Teria também uma distribuição dos u's aqui, condicional no valor de x igual a x2. Dos u's aqui também, dos erros da regressão, condicional que x é igual a x3. Tá?
Então, no final das contas, quer dizer, o U é uma variável aleatória porque ele depende, ele pode ter sido gerado separadamente, mas nós estamos aqui assumindo que se você tem um valor de y, esse u é o resultado desse valor observado de y menos aquilo que o modelo de regressão populacional estima para y, dado aquele valor de x. Então, quer dizer, só lembrando da definição do erro, né, no modelo de regressão populacional, porque afinal de contas a gente vai usar esse erro atrelado a beta 0 chapéu e beta 1 chapéu para chegar nas variâncias de beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Então, para simplificar as coisas aqui, nós vamos relaxar essa hipótese mais à frente no curso, na segunda parte do curso, nós vamos admitir que os erros são homocedásticos, ou seja, que a variância de um erro de uma observação I, dado que eu conheço, ou condicional que eu conheço o valor de x para aquela observação, é esse sigma ao quadrado aqui, uma constante estritamente positiva. Tá? Ou simplesmente que a variância do erro condicional em x é sigma ao quadrado. Tá? Sem precisar colocar o subscrito I. Tá? Admitindo que é uma constante. Não preciso nem saber qual é o valor dessa constante, mas o fato é que eu estou admitindo que é uma constante. Tá? Bom, aí o Woodridge, nessa parte aí, ele faz isso aqui é meio um desvio do nosso objetivo, que é obter as variâncias das estimativas de MQO. Mas, de qualquer maneira, a gente com isso aqui recorda qual que é a definição de variância de uma variável aleatória e também justifica uma simplificação que muitas vezes você tem no próprio livro-texto aí, de falar que a variância de x, ao invés de falar que a variância de u dado x é igual a sigma ao quadrado, você poderia falar que a esperança de u ao quadrado dado x é sigma ao quadrado. Tá? Por que isso, né? Primeira coisa, qual que é a definição de variância de uma variável aleatória? É a esperança dessa variável ao quadrado menos a esperança dessa variável elevada ao quadrado. A esperança do quadrado da variável menos a esperança dessa variável ao quadrado. A variável aleatória que a gente está tratando aqui é u condicional em x. Então, o que acontece? Se você assumir o RLS1, olha isso, RLS4, né? Ou seja, a esperança de u dado x é zero, essa parte aqui da variância, da definição de variância, ela some. Então, a variância dessa variável u condicional em x é a própria a esperança de u ao quadrado condicional em x. Então, sobre a RLS1, variância de u dado x é a mesma coisa da esperança de u ao quadrado dado x. Como eu assumi que por RLS5 essa variância é sigma ao quadrado, significa que as duas são também iguais a sigma ao quadrado. Se elas são iguais, e eu estou falando que isso aqui é igual a sigma ao quadrado, significa dizer que as duas são iguais a sigma ao quadrado. E por fim, eu sei que se essa variância de u condicional em x é sigma ao quadrado, e ela é a esperança de u ao quadrado dado x, tá? Eu poderia então aplicar a lei das esperanças iteradas, a lei da esperança total, nessa esperança de u ao quadrado dado x, de tal maneira que eu obteria a esperança incondicional de u ao quadrado. Tá? Como isso aqui é uma constante sigma ao quadrado, a esperança de uma constante é ela mesma, sigma ao quadrado. Então, isso fecha essa igualdade que o Woodridge coloca. Mas o mais importante aqui, a gente entender que a ligação entre U e Y. Por que isso? Porque para você entender, traduzir essa hipótese RLS5 em palavras, é importante você dar nome às variáveis. E, nesse sentido, é mais fácil você dar um nome para Y do que um nome para U. Como o exemplo que eu vou fazer seguir aí. Mas, antes disso, então vamos então ver qual seria a implicação dessa RLS5 para entender
o que é y, né? Que é a variável que a gente fica mais fácil da gente dar um nome para ela, um exemplo real. Então, a esperança de y dado x, se RL assim está valendo, ou seja, y igual a beta 0 mais beta 1x mais u, ela é basicamente beta 0 mais beta 1x. Por quê? Porque quando você aplica a esperança condicional em x ao processo gerador dos dados, que é dado que eu estou assumindo que é por RLS.1, y igual a beta 0 mais beta 1xi mais ui, tá? Quando aplica esperança matemática nisso aqui, como beta 0 e beta 1 são parâmetros populacionais, né, constantes. E eu estou falando que eu conheço o valor de x, então é como se essa primeira parte aqui fosse uma constante, tá? A esperança dela é ela mesma, mais a esperança dessa variável aleatória aqui, que é o u, condicional em x, que por RLS1 assumir que é zero. Então a média condicional de y em x é beta 0 mais beta 1, beta 1x, né? Tá? A primeira coisa que a gente tem aqui. E a segunda consequência, a segunda consequência dessas hipóteses é RLS1, RLS4 e RLS5. Né? Para esse primeiro resultado aqui, eu usei só RLS1, y igual a beta 0 mais beta 1x mais u, e RLS4, esperança de u dado x é zero. Para esse segundo resultado aqui, a variância de y dado x, o que ela vai ser? Né? Bom, se y condicional em x é beta 0 mais beta 1x mais u dado x, tá? Eu posso aplicar a variância nessa relação aqui, admitindo que beta 0 mais beta 1x, uma vez que, admitindo não, sabendo, né, que como x eu conheço o valor de x, essa primeira parte aqui é como se fosse uma constante, e a variância de uma constante é zero, né? Mais a variância dessa última de u dado x. Então a variância de y dado x é a própria variância de u condicional em x, que eu assumi por RLS.5 ser igual a sigma ao quadrado. Tá? Então, para a gente entender essa hipótese de homocedaticidade, que ela vai ser uma hipótese simplificadora para a gente chegar ao objetivo final dessa sessão aqui, que é encontrar uma medida da imprecisão das estimativas MQO para beta 0 e para beta 1, tá? Para você conseguir pensar numa aplicação real disso aqui, para a realidade, é preferível que você pense que a variância de u dado x é a própria variância de y dado x. Porque é mais fácil você dar um nome a y do que a u. Porque o u ele congrega uma série de fatores que afetam o y. Quer dizer, ele é uma soma, um conjunto, uma congregação de outros fatores. E y vai ter um nome específico, o nome de uma variável que você está querendo estudar. Tá? Então, para mostrar a dificuldade dessa hipótese RLS5 realmente ela ser realista, o próprio livro-texto aí do UDES dá esse exemplo. Né? Então, para a gente analisar se a esperança de u dado x é igual a sigma ao quadrado é uma hipótese razoável, vamos entender que é mais fácil analisar isso enquanto variância de y dado x. Então, suponha que você tivesse um modelo de poupança em função da renda, um modelo conceitual, em que você fala que a esperança da poupança, quer dizer, que a poupança depende de beta 0 mais beta 1 vezes a renda mais um choque aleatório, mais u. Tá? De tal maneira que se RLS1 e RLS4 estão valendo, a esperança de y dado x, y agora poupança e x sendo a renda, é igual a beta 0 mais beta 1 renda, mais a esperança de u dado a renda, que por RLS4 é zero. Tá? Então, ótimo. Agora, o que eu posso falar, então, sobre RLS5, qual que é a implicação disso para esse modelo? Se RLS5 está valendo, ou seja, o erro homocedástico, eu falei para você, a gente viu lá que a variância de u dado x é igual à variância de y dado x. Tá?
Se RLS1 está valendo, RLS5 está valendo. Então, você está falando que a variância de y, variância de u dado x é igual à variância de y dado x, que no caso y é poupança e x é renda, é igual a sigma ao quadrado. Aí vamos pensar sobre isso aqui, né? Você está falando o seguinte, que a dispersão da poupança, vamos supor que você estivesse observando domicílios, né? Você está falando que uma medida de variabilidade da poupança, quer dizer, um montante que cada domicílio poupa, dado que eu conheço o nível de renda daquele domicílio, é sempre constante. Tá? Então, vamos pensar se eu pegasse um domicílio que tem uma renda de um salário mínimo mensal, tá? E fosse coletar dados quanto que esses domicílios que têm uma renda de um salário mínimo poupam, tá? E depois calculasse a variância disso aí. Deveria ser esse número, sigma ao quadrado. Se eu fizesse isso também para um domicílio que tem, por exemplo, para domicílios que ganham 15 salários mínimos, coletasse lá as diferentes montantes poupados por cada um desses domicílios. A variância desses domicílios que tem uma renda de 15 também deveria ser sigma ao quadrado, ou seja, essa constante. Aí eu pergunto, vamos supor que fosse uma constante qualquer, né? Positiva. Vocês acham que a dispersão da poupança para famílias, para domicílios com classe de renda de um salário mínimo é a mesma para domicílios, para famílias que recebem 15 salários mínimos por mês? Bom, a resposta é bem clara, bem óbvia, de que provavelmente isso não acontece, né? Por quê? Porque o indivíduo, um domicílio que recebe um salário mínimo, ele basicamente ele usa os recursos que ele ganha para subsistência. Então, praticamente, o nível de poupança, você espera que o nível de poupança desses domicílios com renda de um salário mínimo seja praticamente zero, muito próximo de zero, sempre muito próximo de zero. Então, com uma variabilidade bem pequena, né? Agora, para domicílios que têm uma renda de 15 salários mínimos, obviamente essa variabilidade vai ser muito maior, porque o poder discricionário dessas famílias é muito maior, né? Eles vão gastar, sei lá, 2 salários mínimos para subsistência, o resto eles podem decidir se poupam ou se gastam no consumo, por exemplo. Então você esperaria que, na verdade, essa hipótese, a hipótese RLS5, traduzida como variância de y dado x, ela seria insustentável num modelinho simples como esse, né? Você está querendo estudar como é que a renda afeta o nível de poupança das famílias. Portanto, vamos assumir que essa RLS5 está valendo, mas tendo em mente que ela deve ser avaliada caso a caso, né? Ou seja, problema a problema de pesquisa que você tiver em mãos. Tá? Eu dei um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo de como que essa variância da poupança dada a renda poderia depender do próprio nível de renda da família, né? Então, ela poderia ser, por exemplo, dada por uma relação renda vezes sigma epsilon ao quadrado, tá? Onde epsilon aqui é uma variável aleatória qualquer. Tá? De tal maneira que você está falando que a variância da poupança dada a renda ela é tanto maior quanto maior é a própria renda do domicílio da família que você está avaliando. Então, essa primeira parte aqui, dessa seção 2 aqui dos slides, essa primeira parte, ela simplesmente apresentou essa hipótese RLS.5, ou seja, a mocidade dado eu, variância de u dado x igual a sigma ao quadrado, mostrou que a variância se isso aqui é verdade, também a variância de y dado x é sigma ao quadrado, e mostrou um contra-exemplo. Eu apresentei para vocês um contra-exemplo da dificuldade realmente dessa hipótese
se sustentar, portanto ela deve ser avaliada caso a caso. Mas de qualquer maneira vamos seguir com ela, porque ela facilita as derivações daquilo que é o nosso objetivo aqui dessa sessão, que é obter as variâncias das estimativas MQO. Tá? Que nesse teorema 2.2 do livro estão colocados aqui. Então, você, se você conhece os valores de x numa amostra, tá? E se RLS1 e RLS5 estão valendo, são verdadeiros, então a obtenção da variância da medida, né, da imprecisão das estimativas beta1 chapéu é sigma ao quadrado dividido por SQT de x. Uma medida da variância, a variância do beta 0 chapéu, né, a variância das estimativas MQ obtidas com beta 0 chapéu é dada por essa fórmula simples. Aqui. Sigma ao quadrado, n menos 1, somatório de x ao quadrado dividido por SQT de x, onde SQT de x é a soma dos quadrados total da variável x. Né? Ou seja, soma dos quadrados dos desvios de x em relação a, está faltando aqui, a média de x. Né? Depois disso. Tá? E aí é o seguinte, então isso aqui é o resultado. O objetivo aqui é chegar nesse resultado. O que eu estou fazendo aqui em seguida é demonstrando esse resultado 4 aqui. Para mostrar qual que é a estratégia para chegar nessa variância do beta1 chapéu. Basicamente, ela consiste de 2 passos aqui. Primeiro, você atrelar o beta1 chapéu ao U, que é o que explicita a aleatoriedade do beta1 chapéu, e depois obter essa variável, a variância do beta1 chapéu, usando aquilo que você assumiu como variável ou variância de U. Por isso que é importante a gente já ter assumido antes o RLS5. Então, o primeiro passo, lembrar que beta1 chapéu, a gente obteve isso na última aula, né? Quer dizer, o que é o beta1 chapéu? Né? É somatório de xi menos x barra multiplicado por y dividido por SQT de x. Só que y por RLS1 é beta 0 mais beta 1 xi mais o i. Você pluga isso lá substitui isso lá no estimador beta 1 chapéu e você manipulando você chega nessa equação 6 aqui, ou seja, que o beta 1 chapéu é igual ao valor do próprio parâmetro populacional beta 1 mais essa soma ponderada aqui dos erros UI. Ponderado porque esse WI é um peso, que é justamente o desvio de x em relação à média amostral de x dividido pela SQT de x. Tá? Então, o segundo passo agora é você usar essa relação. Para mostrar que o beta1 chapéu era não enviesado, a gente aplicava a esperança condicional em x nessa igualdade aqui e mostrava que a esperança do beta1 chapéu era beta 1, né? Porque a soma desses vários termos aqui, né, do somatório, ficava simplesmente esperança de W, esperança de UI, WXI, e a esperança de UI, WXI a gente assumia por RLS4, que era 0, então ficava que a esperança de beta 1, chapéu WX, era o próprio parâmetro populacional, ou seja, o estimador de MQO, como a amostra, era não viesado, né? A esperança de beta 1 chapéu era igual a beta 1. Então, agora, para obter a variância do beta1 chapéu, que já está sintetizado aqui, sumarizado nesse teorema 2.2, o que a gente faz? A gente aplica a variância condicional de beta1 chapéu em x. E a primeira, aí a gente está usando aqui, quer dizer, o que esse teorema está falando? Ele está falando que se RLS1 e RLS5 forem válidos, e eu conhecer os valores de x1 até xn, condicionar os valores de x1 até xn, a forma de se calcular a variância do beta1 chapéu é essa fórmula 4, usando essa fórmula 4, tá? Ou esse estimador 4. Tá? Então tá, aplicando a variância de beta1 chapéu condicional em x dos dois lados aqui dessa igualdade 6, e sabendo que, quer dizer, para chegar nessa equação 6, o que a gente usou?
usou RLS1, porque eu substituí lá no estimador de MQO o I por beta 0 mais beta 1xi mais o I, né? E uma outra coisa, então eu usei o RLS1 e vou agora usar também o fato de o RLS2, ou seja, que a amostra que eu estou usando é uma amostra aleatória, porque se a amostra é aleatória significa dizer que os UIs eles são não correlacionados, são independentes e, portanto, não correlacionados, de tal maneira que eu posso, de tal maneira que que a variância de uma soma dessas variáveis é a própria soma das variâncias. Então, essa variância de beta 1 chapéu dado x aqui, né, vai ser a variância de uma constante, quer dizer, a variância de uma constante mais uma soma, a variância dessa constante aqui é zero, né, mais a variância desse somatório aqui. Então, nesse caso aqui, eu já ignorei a variância do beta 1, porque vai ser zero, né? Ela é um parâmetro populacional constante, portanto, ela não varia. Então, você tem a variância de beta 1 chapéu, vai ser igual a variância desse somatório total aqui. Mas aí, como é que eu sei que eu posso aplicar a variância a cada termo desse separadamente? Porque a amostra é aleatória. Então, isso aqui é a mesma coisa do somatório. Isso aqui é igual ao somatório da variância de WI e UI. Só que eu sei que a variância de WI UI é igual a WI ao quadrado variância de UI. Por que isso? Porque eu estou admitindo que isso é condicional em x1 até xn. Né? Então, esses pesos aqui, eles são constantes para esses valores de x que estão na minha amostra. Né? Eles são xi menos a média amostral de x dividido por SQT de x, que também é uma constante para aquela amostra, para aqueles valores de x1 até xn na amostra que eu tenho em mãos. Portanto, então, essa variância aqui de cada termo desse somatório é W ao quadrado variância de UI. Tá? E aí, o que aconteceria? Se eu não tivesse assumido RLS5, eu pararia aqui, né? Quer dizer, a variância do beta 1 chapéu seria somatório de W ao quadrado variância de UI. Eu pararia aqui. Então, aí que entra a importância dessa hipótese RLS.5, porque justamente ela simplifica as fórmulas da variância do beta 1 chapéu, a variância do beta 0 chapéu. Então, como a variância de UI eu estou assumindo que é sigma quadrado por RLS5, tá? Então, eu posso substituir aqui sigma quadrado. Sigma quadrado é uma constante, ela fica em evidência aqui no somatório, sai do somatório de W ao quadrado. Tá? Bom, então é isso que fica agora. Você pode simplificar isso. Agora, o que é WI? Né? WI é xi menos x barra ao quadrado dividido por SQT de x. Que é a segunda parte aqui, é basicamente uma expansão dessa equação 7 aqui, de modo a gente chegar a esse resultado 4. Então, WI é xi menos x barra ao quadrado dividido por SQT de x. Como SQT de x é uma constante para esses valores de x1 a xn que estão na minha amostra, 1 sobre o SQT de x sai desse somatório aqui, aí você fica simplesmente, esse somatório de W ao quadrado fica igual a SQT de x, né, dividido por SQT de x ao quadrado, que é o que eu estou mostrando aqui. O que é W ao quadrado? X menos x barra ao quadrado dividido por SQT de x. Como está ao quadrado, os dois, o numerador e o denominador, estão elevados ao quadrado. Esse SQT de x que está no denominador aqui, ele é uma constante para aqueles valores de x1 e xn que eu estou na amostra. Então, 1 sobre SQT de x ao quadrado sai desse somatório e fica somatório de x menos x barra ao quadrado, que é a própria definição de SQT de x. Então, eu posso simplificar esses. E como por RLS3 eu assumi que esse SQT de x aqui é diferente de zero, ou seja, tem variabilidade de x na amostra que eu estou usando,
eu posso simplificar isso aqui, né, porque eu não estou dividindo isso por um número igual a zero, de tal maneira que esse somatório de w quadrado é 1 sobre SQT de x, e a gente chega então ao resultado que estava lá no teorema 2.2, né, que a variância de beta 1 chapéu condicional em x na amostra é sigma ao quadrado SQT de x. Ou isso aqui, né? Formalmente, isso aqui. A variância do beta 1 chapéu condicional em x1 até xn é sigma ao quadrado SQT de x. Essa segunda parte aqui está no livro, demonstra lá, mas a rigor eu não estou, quer dizer, não apresento aqui nos slides, porque envolveria mais uma vez fazer a ligação de beta 0 com a repopulacional, depois aplicar a variância. Isso aqui, simplificar, usar a RLS5 para simplificar as formas e, no final das contas, você chegar nesse resultado. Tá? Então, essa sessão aqui era justamente para apresentar esse teorema e demonstrar de onde ele vem, né? E na primeira parte também eu mostrei para vocês a dificuldade, as restrições que variância de U dado x igual a sigma ao quadrado impõe para o nosso problema de pesquisa. Né? Quer dizer, com aquele exemplo lá de poupança igual a renda, a gente viu que nem sempre a gente tem que avaliar se essa hipótese RLS.5, ou seja, a mostradade do erro, ela realmente é aceitável. Né? Tá. Bom, o que eu fiz aqui bom, a primeira coisa, antes de apresentar uma análise das implicações dessa variância de beta 1 chapéu condicional x1 até xn igual a sigma ao quadrado SQT de x. Né? A primeira coisa que deve ficar claro aqui, que na última aula a gente apresentou, chegamos à conclusão que a esperança do beta 1 chapéu é beta 1, a esperança do beta 0 chapéu é beta 0. Só que para demonstrar aquilo, para chegar naquele resultado do teorema 2.1, a gente só precisou de assumir como verdadeiras as hipóteses RLS1 a RLS4. Tá? Agora, para chegar nessas fórmulas 4 e 5, além de RLS1 a RLS4, a gente usou também essa hipótese RLS.5, ou seja, a mostradade do erro. Então, a gente já está numa situação agora em que a gente usa mais hipóteses do que foram necessárias para a demonstração ou para a obtenção do resultado de que as estimativas MTO são não viesadas. Ou seja, agora a gente também está precisando de assumir que o erro é almoço-abaixo. Ou a esperança pela variância de U dado x igual a sigma ao quadrado. Bom, essa parte aqui, basicamente fazendo análise aqui do que acontece com essa coisa. Esse é o estimador da variância do beta 1 chapéu, ou seja, uma medida da imprecisão da estimativa que eu estou obtendo. Quanto maior isso aqui, teoricamente maior, quer dizer, menos convicto, mais distante a minha estimativa beta 1 chapéu obtida para uma determinada amostra estaria do valor do beta 1 populacional. Tá? Então fica evidente o seguinte, se eu tivesse o mesmo valor dos valores de x1 até xn, ou seja, que significa dizer que esse SQT de x fosse o mesmo, né? Quanto maior fosse esse sigma quadrado aqui, mais volátil, mais impreciso seria essa estimativa que eu estou obtendo para o beta 1 para o beta 1 chapéu. Né? Agora, esse aqui é um parâmetro populacional, né, o sigma ao quadrado. Não tem muito como você mexer nisso aí. Agora, o que acontece? Esse SQT de x aqui é um valor que depende dos valores de x1 na amostra de dados. Então, se numa amostra que x1 até xn tem grande variabilidade, ela vai gerar uma precisão maior
uma menor imprecisão, né, uma menor variância do betão chapéu do que numa amostra onde x1 até xn são muito próximos. Mas, enfim, teoricamente você não teria controle sobre isso, porque você está tirando essa amostra aleatoriamente. Tá? Mas se você der a sorte de pegar uma amostra onde x1 até xn tem valores muito distintos, isso significa dizer que você tem mais informação sobre aquela população e isso vai se traduzir numa menor variância, de beta 1 chapéu, né? Uma menor variância da sua estimativa beta 1 por MQO. Tá? Uma outra questão que você poderia falar é o seguinte: bom, isso aqui eu não tenho como controlar, porque afinal de contas eu estou tirando aleatoriamente os valores de x1 e xn da amostra. Mas uma coisa que você tem controle é o tamanho da amostra. Então, seria interessante você saber quanto que essa medida de imprecisão ela varia quando aumenta o valor de n, quando varia o tamanho n da amostra. Né? E aí, o que eu estou mostrando aqui é que quando você aumenta o tamanho da amostra, essa variância de beta 1 chapéu ela tende a diminuir. Tá? E como é que você sabe isso? Bom, o SQT de x, ou seja, a soma dos quadrados total de x, é aproximadamente, né? Assim, quando n vai crescendo, vai aumentando, tendendo ao infinito, o SQT de x é próprio n multiplicado pelo valor da variância de x na população. Tá? Se isso é verdade, então, eu posso substituir aqui no valor de... Eu estou fazendo análise assintótica que a gente fala. Quando eu aumento o tamanho da amostra, quando o n vai crescendo, o SQT de x ele tende a ser exatamente o valor n vezes a variância de x na amostra. Tá? Então, sigma ao quadrado é uma constante. Sigma x ao quadrado também é uma constante. Então, fica evidente aqui que quando eu aumento o valor de n, eu estou aumentando o denominador e, portanto, estou diminuindo o valor da variância de beta 1 chapéu. Eu sendo mais explícito aqui, calculando a derivada parcial a derivada dessa variância de beta 1 chapéu com relação a n, a gente chega nesse resultado aqui, né? Menos 1 sobre n, sigma ao quadrado, sigma x ao quadrado, ou seja, menos 1 sobre n, a própria variância de beta 1 chapéu. Né? Portanto, você tem que a variância de beta 1 chapéu vai sendo dividido, quer dizer, isso aqui é um valor positivo, isso aqui também é um valor positivo, então, vezes menos 1 vai ficar negativo. Você está falando que quando você aumenta o tamanho da amostra, essa variância do beta 1 chapéu, aproximadamente entendida como sigma ao quadrado dividido por n sigma x ao quadrado, ela vai diminuindo. Tá? Isso é uma verdade bastante detalhado aqui, mas batendo o olho aqui, se você admitiu que isso aqui é verdadeiro, né? Ou seja, que o SQT de x ele se aproxima de n, a variância de x na população, né? Quando você aumenta o tamanho de n, fica evidente aqui que isso aqui é um constante, sigma ao quadrado. Sigma x ao quadrado é outra constante. Isso aqui está sendo pré-multiplicado por 1 sobre n. À medida que você aumenta o n, você está multiplicando sigma ao quadrado dividido por sigma x ao quadrado, que vai ser uma constante também, por um valor cada vez mais próximo de zero. Portanto, você está diminuindo a variância do beta 1 chapéu. Ou seja, ao aumentar o tamanho da amostra, você contribui para diminuir a imprecisão do beta 1 chapéu, mensurado aqui como variância de beta 1 chapéu. Tá? Certo. Agora, uma outra medida de imprecisão que é bastante, vocês viram na estatística também, seria a raiz quadrada da variância, que é o que se convencionou chamar de desvio padrão. Então, se você tem uma variância do beta 1 chapéu, uma variância do beta 0 chapéu, você também tem desvio padrão do beta 1 chapéu, que vou chamar de dp beta 0 chapéu, e um desvio padrão do beta 1 chapéu, tá? Que seria o dp beta 1 chapéu aqui. Então, nessa altura, nós chegamos no objetivo inicial, né, que era obter uma medida
medidas de imprecisão das estimativas de NQO, que nós estamos chamando essas medidas de variâncias, né? Então, o Teorema 2.2 nos fala, então, que sobre RLS1 e RLS.5, e condicional nos valores de x1 e xn na amostra, eu sei que a variância do beta1 chapéu é estimada como sigma ao quadrado SQT de x. E a variância do beta0 chapéu é sigma ao quadrado vezes n-1, a soma dos quadrados dos valores de x na amostra, dividido por SQT de x. Tá? Então, eu teria aqui uma fórmula 4, fórmula 5, que, se aplicada aos dados, me daria uma estimativa da imprecisão da estimativa em que é o beta1 chapéu e o beta0 chapéu que eu obtive para aquela amostra de dados. Aí, o que você tem de problema na possibilidade, quer dizer, o que te limita a aplicar essas fórmulas 4 e 5 para uma amostra? A limitação que ela impõe para a gente é o seguinte, que para aplicar a fórmula 4, a fórmula 5, né, da variância do beta1 chapéu e da variância do beta0 chapéu, eu teria que conhecer o sigma quadrado. Além do SQT de x, além do somatório de x e o quadrado, além do valor de n. Mas isso aí a gente conhece, porque se você tem uma amostra, naquela amostra você conhece os n valores de x, portanto consegue calcular esse SQT de x, né, como somatório de x e menos x barra ao quadrado. Você conhece também o somatório de x e o quadrado, porque basta você pegar os valores de x e ir elevando ao quadrado e somando aquilo. Você sabe o valor de n, porque você conhece o tamanho da amostra. Então, o único elemento que você não conhece é exatamente o sigma quadrado. Então, apesar de estar perfeito esse teorema 2.2, a aplicabilidade dele é praticamente nula, porque você não conhece o valor de sigma quadrado. Qual que é a forma de contornar isso? É você encontrar, então, um estimador para esse sigma quadrado aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui nessa parte 3 é basicamente apresentar o estimador para esse sigma quadrado aqui, que nós vamos chamar de sigma chapéu quadrado. E, substituindo esse sigma chapéu quadrado nessa fórmula 4, nessa fórmula 5, nós vamos encontrar, então, a variância estimada, ou seja, vai ter um chapéu aqui em cima da variância, e botar um chapéu. Ou seja, se 4 é uma estimativa da variância do beta1 chapéu, a fórmula que a gente vai encontrar, que é a variância de chapéu e beta1 chapéu, vai ser uma estimativa dessa estimativa aqui, que seria a variância do beta1 chapéu. E a mesma coisa para a variância do beta0 chapéu. Quando colocar o chapéu aqui na variância, então estou encontrando uma estimativa da variância do beta0 chapéu. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, seguindo o livro do Udrich, é simplesmente apresentar qual seria esse estimador do sigma quadrado. Esse estimador que nós vamos usar aqui é o estimador não viesado desse sigma quadrado. Que ele basicamente, quer dizer, que ele é o resultado da soma dos quadrados dos resíduos da regressão dividido por n-2. Tá? Por que n-2? Porque n-2 é o número de graus de liberdade que você tem no modelo de regressão linear estimado com intercepto. Né? Você teve que estimar o beta0 chapéu e o beta1 chapéu para encontrar o resíduo, o i chapéu. Portanto, essa soma dos quadrados dos resíduos ela foi obtida impondo duas restrições ao modelo, né? Que o beta0 chapéu seja o valor que você estimou e o beta1 chapéu o valor que você também estimou. Existe um outro estimador que, na verdade, elimina esse menos 2 aqui, que é SQR dividido por N, que seria o estimador consistente da variância do erro. Mas, enfim, vamos continuar com o do livro aqui, que coloca, então, que o estimador do sigma quadrado é a soma dos quadrados dos resíduos da regressão, ou seja, o somatório de u i chapéu ao quadrado dividido por n menos o número de parâmetros que você estimou no modelo de regressão, que no caso aqui é o modelo de regressão linear simples com intercepto, portanto você estimou beta0 e beta1. Então, o que acontece? Se você tem esse estimador para o sigma quadrado, você substitui isso aqui
na fórmula 9 e 10, substitui aqui nos estimadores 4 e 5, e agora a gente estabelece, então, quer dizer, antes, reforçando que existe esse teorema 2.3 lá no livro, que vai falar que o estimador não enviesado do sigma ao quadrado é esse aqui, soma dos quadrados dos resíduos dividido por n-2. Né? Quer dizer, isso é verdade sobre RLS1 e RLS5. Então, aqui eu estou simplesmente falando o seguinte. Bom, você também poderia substituir diretamente a estimativa do desvio padrão do erro da regressão, ou seja, o sigma chapéu, simplesmente, nessas fórmulas aqui, obtendo então o desvio padrão do beta zero chapéu, que no caso não vai ser mais desvio padrão, vai ser chamado de erro padrão do beta zero chapéu. Então, isso aqui é basicamente para mostrar para vocês o seguinte, que tirar a raiz quadrada desse estimador aqui gera uma estimativa, que é o sigma chapéu. Mas essa estimativa ela é viesada. Ou seja, a esperança desse sigma chapéu quadrado aqui não é igual no próprio desvio padrão do erro, ou seja, o sigma. Mas isso é um detalhe que nesse momento não é tão importante. Tá? Mas de toda maneira é o seguinte, esse sigma chapéu é chamado, quer dizer, o sigma chapéu quadrado é o que? A variância, o estimador da estimativa, o estimador da regressão, do erro do modelo de regressão. A variância do erro do modelo de regressão, estou assumindo que é sigma quadrado, né? Sobre RLS5 é homocedástico, sigma quadrado. A estimativa desse sigma quadrado eu chamo de desvio padrão do erro da regressão. Olha, chamo de variância estimada do erro da regressão. Então, esse sigma chapéu quadrado é a variância estimada do erro da regressão. A raiz quadrada dele é chamada, então, de erro padrão da regressão. Tá? Então, esse sigma chapéu aqui é o erro padrão da regressão. O sigma chapéu quadrado é a variância estimada do erro da regressão. Tá? E no Stata, só para fazer a gente saber que o Stata já reporta esse cálculo aqui para a gente, ele chama isso de Root MSE, né? Root Mean Squared Error. Tá? Então, é a raiz do erro quadrático médio aqui ele chama esse sigma chapéu de Root MSE. Mas enfim, a gente sabe que isso aqui é a forma que ele está chamando, isso que no livro está, que a gente vai chamar de erro padrão da regressão, ou erro padrão do erro da regressão. Então é o seguinte, se eu substituir o erro padrão da regressão, o erro padrão do erro da regressão, naquela forma do desvio padrão, nas formas aqui do desvio padrão de beta 0 chapéu, do desvio padrão de beta 1 chapéu, ou seja, substituir no lugar do sigma aqui a estimativa dele, tá? Eu estou obtendo que a gente vai chamar de erro padrão do beta 1 chapéu, erro padrão do beta 0 chapéu. Tá? E esse erro padrão das estimativas de beta 1 chapéu e do beta 0 chapéu seria então a medida que a gente está usando de imprecisão das estimativas obtidas por MQO. Então, quer dizer, em tese, quanto maior for esse erro padrão aqui do beta 1 chapéu, quanto maior for o erro padrão do beta 0 chapéu, menos precisa, são indicação de menos precisão da estimativa que eu obtive como beta 1 chapéu, como beta 0 chapéu. Obviamente, o valor absoluto disso aí acaba perdendo um pouco do sentido, né? Uma grande, um erro padrão de beta 1 chapéu igual a 2 é grande, isso é um valor grande ou pequeno?
Então, a gente vai ver que, na verdade, isso aí vai ser comparado com a própria estimativa do beta 1 e a gente vai encontrar, então, a distribuição amostral desse beta 1 chapéu, do beta 0 chapéu, e que vai ser uma distribuição T, e a gente vai contrastar a estimativa dividida pelo erro padrão com os valores dessa distribuição, os valores nessa distribuição T lá de média zero. Isso que vai falar se isso vai dar em termos práticos, que a gente precisa, quer dizer, em termos concretos, se uma magnitude de erro padrão é grande ou pequeno. O valor dele em si não te diz muita coisa, né? Mas, de qualquer maneira, você sabe, quanto maior for esse erro padrão, menos precisa a estimativa que você está obtendo. Então, o que eu fiz aqui é apresentar um exemplo, usando o stato, para vocês verem em que momento, quer dizer, interpretar esses cálculos que já são feitos automaticamente numa saída padrão do stato. Né? Para isso, então, eu vou só mostrar para vocês como é que a gente faria isso aqui no stato. Né? Então, se você estiver conectado à internet, você pode baixar essa base arrays2.dta usando esse comando que eu coloquei nos slides também. Ele vai baixar a base que está aqui que já apareceu aí no Stata, e depois eu vou usar esse comando que eu vou digitar aqui agora para pedir que ele faça a regressão. Né? Então essa aqui é a regressão do log do salário dos 935 indivíduos nessa amostra no nível de escolaridade desses indivíduos. Aí, o que a gente aprendeu nessa coisa? O que a gente já conhece? A gente conhece, a gente consegue interpretar esse R2 aqui, está falando que essa regressão ela explica 9,74% da variabilidade no log do salário. Tá? Como uma regressão linear simples, eu poderia falar que a escolaridade explica 9,74% da variabilidade do log do salário. Eu sei que essa constante aqui, 5,973, o que isso significa? Isso significa dizer que quando para um indivíduo com escolaridade zero, eu estimo que o log do salário dele é 5,973. Tá? O que significa esse 0,06? Esse 0,6 é o rendimento multiplicado por 100, é o rendimento da escolaridade. Ou seja, eu espero que um ano de escolaridade, eu estimo que vale um aumento de 6% no salário. E agora, finalmente, a gente sabe o que é esse root MSE aqui, tá? Que é o que a gente chamou de sigma chapéu, ou seja, o erro padrão da regressão. Então, isso aqui é uma medida da variância de U, da raiz quadrada da variância de U, ou seja, do desvio padrão de U. Então, isso aqui é a estimativa do desvio padrão de U, portanto, é o erro padrão de U, ou erro padrão da regressão. E eu conheço toda essa coluna aqui. Esse 0,06, como é que ele foi calculado? Ele é o sigma chapéu dividido por SQT de x, pela raiz quadrada de SQT de x. Tá? Então, esse aqui é o erro padrão do beta 1 chapéu, ou do beta estimado para EDUC, né? E esse 0,01 é o erro padrão do beta 0. Okay? Então é isso. Isso eu coloquei também nos slides aí. Essa saída está plenamente colocada aqui. Então eu coloquei aqui. O erro padrão do beta 0 chapéu é esse 0, troquei aqui, né?
erro padrão, aqui é beta 1 e aqui é beta 0. Tá? O erro padrão do beta 0 aqui é 0,01, ou seja, o erro padrão da constante. E o erro padrão do beta 1 chapéu é esse aqui, do beta 1 chapéu, 0,006, né? Esse aqui é o sigma chapéu, tá? Ou seja, o erro padrão do erro da regressão, ou simplesmente o erro padrão da regressão. E as outras interpretações que eu mencionei antes também estão aqui, né? Quer dizer, a estimativa do retorno da escolaridade é 6%, porque esse 0,06, ou esse 0,06 aqui multiplicado por 100, porque o modelo é log min, ou seja, a variável dependente é o log do salário, a variável explicativa é a escolaridade. Então, a aula de hoje, fazendo assim um resumo geral do que a gente tentou apresentar hoje, foi inicialmente mostrar que as estimativas beta 0 e beta 1 elas são variáveis aleatórias, né? Ou seja, elas variam inclusive de amostra para amostra, tá? E por conta disso, então, uma estimativa obtida não significa dizer, primeiro, que aquilo é o valor do parâmetro populacional. Então, eu gostaria, quer dizer, a gente já viu na última aula que, em média, a gente vai estar acertando, mas eu gostaria de saber também o quão imprecisas são essas estimativas que eu estou obtendo para aquela amostra. Aí eu falei para vocês que uma medida disso seria a variância do beta 0 chapéu, a variância do beta 1 chapéu. Para chegar nessas fórmulas da variância do beta 0 chapéu e do beta 1 chapéu de uma forma mais conveniente, a gente adicionou a hipótese de que o erro é homocedático, a esperança de U dado x é sigma ao quadrado. E aí chegamos então nesse teorema 2.2. Tá? E chegamos também no desvio padrão do beta 1 chapéu, desvio padrão do beta 0 chapéu, que seria basicamente a raiz quadrada. Basicamente não. Seria a raiz quadrada da variância do beta 1 chapéu, seria o desvio padrão do beta 1 chapéu, do P de beta 1 chapéu, e a raiz quadrada dessa variância do beta 0 chapéu seria o desvio padrão do beta 0 chapéu. Tá? Mas aí, o que a gente... quer dizer, então esse teorema aqui é válido sobre a hipótese de homocedacidade também, além de RLS1 e RLS4 que a gente usou para mostrar no enviesamento. Então, para chegar a 4 e 5, a gente precisa mais do que para chegar a teoria... mais do que a gente precisa para demonstrar que os estimadores são não enviesados. Né? Bom, de toda maneira, a gente não conhece o valor do sigma quadrado, então a gente precisa encontrar uma maneira de estimar. A maneira que a gente está usando é dada, então, pelo teorema 2.3, que vai falar que sobre RLS1 e RLS5, o estimador não enviesado do sigma quadrado é a soma dos quadrados dos resíduos dividido por n-2. Substituindo isso aí nessas fórmulas, né? Nessa fórmula da variância aqui, se eu substituir sigma chapéu ao quadrado, eu tenho a variância estimada do beta 1 chapéu. Se eu substituir sigma chapéu ao quadrado aqui, eu tenho a variância estimada do beta 0 chapéu, e vou usar isso então como uma medida de imprecisão da estimativa de beta 1 chapéu e de beta 0 chapéu. Se eu tiro a raiz quadrada disso, eu estou então estimando o desvio padrão do beta 1 chapéu, estou estimando o desvio padrão do beta 0 chapéu, e eu vou chamar isso então de erro padrão do beta 0 chapéu, erro padrão do beta 1 chapéu. Tá? No final das contas, esse aqui é a medida de variabilidade que a saída do Stata está reportando para a gente. Né? Quer dizer, o erro padrão do beta 1 chapéu, o erro padrão do beta 0 chapéu, que a gente sabe quanto maior esses valores aqui, isso está sinalizando uma menor precisão das estimativas, uma maior imprecisão das estimativas que nós estamos obtendo por MQO, né, o beta 1 chapéu, que é o beta 1 chapéu, o beta 0 chapéu. E o Stata também reporta esse sigma chapéu aqui, que é o quê? Que é o erro padrão da regressão. Ou seja, é uma estimativa do desvio padrão do erro U, tá? Que eu apresentei aqui para vocês.
Então, essa aula ela termina o capítulo 2. O capítulo 2 ainda fala sobre regressão, passando pela origem. Mas a gente vai ver isso no capítulo 3. Eu acho que é melhor já ver isso de uma maneira geral, para ganhar tempo, que não vai perder absolutamente nada em fazer isso. Okay?